Leitura bíblica do dia 14 de setembro, Isaías capítulos 15, 16, 17 e 18, Salmo 58, Provérbios 23, versículo 12, Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 14. Comecemos em nome de Jesus aqui com Isaías capítulo 15, ao som da canção Andar no Amor. Vamos lá. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite Ar de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Certamente numa noite Kir de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a de bom, aos lugares altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Moabe lamenta, todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat-Selizia. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim. Levantam gritos de desespero, porque as águas de Nihim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim e não há mais nada que esteja verde. Por isso eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e aguardam para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe. O seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Beer-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecem na terra. Capítulo 16 de Isaías. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto até ao monte da filha de Sião, como pássaro espantado, lançado fora do ninho. Assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos, que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor, quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra. Então o trono será estabelecido em bondade e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso Moabe pranteará por Moabe, todos prantearão profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir-Arezete, porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazé e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazé pela vinha de Sibma, eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares
nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares, eu fiz cessar o eia dos pisadores, por isso o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Quiheres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Capítulo 17 de Isaías. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns, mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador, e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para o que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação, porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza, ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora. E no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Prossigamos ao capítulo 18 de Isaías. Amém. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes, quando a trombeta soar, escutem. Porque o Senhor me disse, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Porque antes da vindima caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem.
todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão o verão e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Jesus é o Senhor. Vejamos prudentemente como andar. A Cristo diligentemente conectados sempre está. Nesses dias maus remindo o tempo viver. Razão porque insensatos não... Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Salmo 58. Jesus é o Senhor. Do Senhor o seu querer, falando salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando, dando sempre graças ao nosso. Provérbios 23, versículo 12. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Amém. Senhor, no Espírito viveremos em amor. Pelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer. Senhor Jesus, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 14. Concluamos ouvindo a canção que já toca, Andar no Amor. Amém. Amor, como Ele em Cristo seu amor nos provou, e pessoalmente assim não se popou, mas voluntariamente por nós se entregou, em sacrifício de suave aroma se ofertou, e de sua oferta Deus o Pai se agradou. Pois outrora éramos trevas e horror, porém agora somos luz, imersos no Senhor. Da luz o fruto é justiça e bondade, como filhos dela fruímos realidade. Do Senhor o melhor desfrutaremos, e assim a Ele sempre agradaremos. Tudo aquilo que na luz colocado é, logo é revelado e manifesto até. Com zelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer, falando salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, aquele que sempre à nossa frente vai, sujeitando-nos uns aos outros com temor. No Espírito viveremos em amor. Vejamos prudentemente como andar, a Cristo diligentemente conectado e sempre estar. Nesses dias maus remindo o tempo viver, razão por que insensatos não devemos ser. Com vinho nunca nos embriaguemos, com a dissolução a sobriedade perderemos. Encher-nos do Espírito mais e mais devemos, assim frutos ao Senhor sempre daremos. Somos o povo a que o Senhor predestinou, um dia Ele nos chamou e também santificou. Bem longe de nós toda imoralidade, seja sempre o nosso viver em santidade. Fora a cobiça, a indecência e toda a concupiscência, Cristo nos justificou, justiça de Deus nos tornou. É certo, nenhum cobiçoso, indecente ou imoral herdará de Cristo e de Deus o reino eternal. Com zelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer,
graças ao nosso Deus e Pai, aquele que sempre à nossa frente vai, sujeitando-nos em nome do Senhor. No Espírito viveremos em amor, modelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer, falando salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, aquele que sempre à nossa frente vai, sujeitando-nos em nome do Senhor. No Espírito viveremos em amor, sujeitando-nos uns aos outros com temor. No Espírito viveremos em amor, sujeitando-nos uns aos outros com temor. No Espírito viveremos em amor.